Hoje iremos estudar um pouco Amós capítulo 3, 4 e 5. E vem trazendo advertências muito preciosas, tanto para mim que estou falando, quanto para cada um de vocês que estão assistindo. E olha só o que a Bíblia vem dizendo aqui a partir do versículo 10. Meu povo esqueceu como fazer o que é certo, diz o Senhor. Suas fortalezas estão cheias de bens, obtido por meio de roubo e violência. Por isso, diz o Senhor soberano, um inimigo se aproxima, ele o cercará e acabará com suas defesas, e depois saqueará suas fortalezas. Será que a gente se esqueceu de como fazer o que é certo? A Bíblia vem dizendo, tanto para mim, que estou falando, quanto para cada um de vocês que estão ouvindo, o que é certo e o que é errado. E Deus vem dando muitas chances para a gente. E no decorrer vocês vão ver o que passa aqui no versículo 4, né? Que Israel eles não aprende a lição. E olha o que diz a partir do versículo 1. Acompanhem na Bíblia de vocês aí. Amós capítulo 4, versículo 1 em diante. Olha o que diz. Ouçam vacas gordas que vivem em Samaria, mulheres que oprimem os pobres, esmagam os necessitados, e pedem aos maridos, tragam mais bebida. O Senhor soberano jurou por sua santidade. Chegará o dia em que serão levadas com ganchos no nariz. Até a última de vocês será arrastada, como um peixe no anzol. Serão levadas para fora pelas ruínas do muro e expulsa de suas fortalezas, diz o Senhor. Versículo 4. Andem, vão a Betel cometer seus pecados. Continue a desobedecer em Gigal. Ofereçam sacrifício de todas as manhãs e tragam seus dízimos a cada 3 dias. Apresente seu pão com fermento como oferta de gratidão. Entregue suas ofertas voluntárias para sair se gabando delas. E é o tipo de coisa que vocês israelitas gostam de fazer, diz o Senhor, né? Israel ele não aprende. Após ter passado muitas dificuldades, ter passado por várias coisas, continua fazendo o que é errado, continua levando ofertas aos outros ídolos, continuam fazendo coisas que é detestáveis aos olhos do Senhor. E vocês veem aqui que quando fizeram isso ainda ficavam se gabando, né? E aí, no versículo 6 diz: Eu trouxe fome sobre toda a cidade e escassez de alimentos sobre todo lugar. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Mesmo cometendo tantos pecados, tantos erros, mesmo assim, eles não se voltaram para Deus. E vocês vão ver aqui o que mais foi necessário acontecer. Segurei as chuvas quando suas plantações mais precisavam delas. E enviei chuva para uma cidade, mas retive em outra. Chovia sobre um campo enquanto o outro secava. Andava de cidade em cidade em busca de água, mas nunca vi o suficiente. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Um local chovia, outro não tinha água, outro estava passando por uma seca, e nem com essas dificuldades eles não quiseram se voltar para o Senhor, para vocês verem como que as coisas e o que a gente está passando atualmente. Versículo 9. Cartiguei suas plantações e videiras com pragas e ferrugem. Gafanhotos devoraram suas figueiras e oliveiras. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Eles tiveram o quê? Suas plantações, suas videiras, tudo o quê? Tudo destruídas. E nem assim eles quiseram se voltar para Deus, pelo menos se arrepender, né? E no versículo 10 vem dando adiante. Olha o que diz. Enviei pragas contra vocês, como pragas que enviei contra o Egito. Matei seus jovens na guerra, levei todos os seus cavalos, o mau cheiro dos mortos encheu o ar. E nem assim vocês se voltaram para mim. Foi perdido muitos jovens. Ele enviou pragas, como ele enviou as 10 pragas no Egito. E mesmo assim, o povo não aprendeu. Eles não se voltaram para Deus. E vocês veem na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o tanto de oportunidade que Deus dá para cada um de nós.
O tanto de chance que Deus dá pra gente. E nem assim, às vezes, muitas das vezes, nós não se voltamos para Ele com sinceridade. E no versículo 11 diz: Destruí algumas de suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra. Os que sobreviveram pareciam gravetos chamuscados, tirados do fogo. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Né? Foi destruído algumas cidades, como Sodoma e Gomorra, como a própria Bíblia está deixando claro. Né? Mas nem com tanta desgraça acontecendo, não se voltaram para Deus, para vocês verem o quão difícil é, o quanta oportunidade esse povo teve. E Israel ele não aprendeu. E aqui no versículo 12, Amós diz: Portanto, farei tudo isso com você, ó Israel. Prepare-se para encontrar com seu Deus. Pois aquele que formou os montes, agita os ventos e revela seus pensamentos à humanidade. Ele transforma a luz do amanhecer em escuridão. Pisa sobre os lugares altos da terra. E seu nome é o Senhor dos Exércitos. Aqui vocês veem a supremacia, a onipotência, a onisciência de Deus, o qual ele pode fazer todas as coisas, ele está no controle de todas as coisas e nada acontece se não for da sua vontade. Às vezes as coisas mal acontecem não porque Deus quer, mas vocês sabem que o inimigo, que é o inimigo de Deus, Satanás, ele gosta, ele está no meio, por trás de tudo que é de mal que acontece no mundo. E Deus sempre está lhe dando oportunidade, mas mesmo assim as pessoas não se voltam para Ele. Ele está sempre pronto a perdoar, mas mesmo assim acontece o que acontece. Não, muitos não se voltam para Ele. E aqui no versículo 5 de Amós, aqui um chamado para arrependimento. Tanto para aquelas pessoas e tanto serve isso também para nós hoje, nos dias que vivemos. E olha o que diz no versículo 4. Assim diz o Senhor ao povo de Israel: busquem-me e vivam. E ele já começa dizendo no versículo 5 que não adorem nos altares em Betel, não vão aos santuários de Gigal, o Beceba, pois os habitantes de Gigal serão levados para exílios e os de Betel serão reduzidos a nada. Quando Deus diz não em uma coisa, é porque ele sabe o que vai acontecer mais na frente. A gente só sabe o que vai acontecer no momento que estamos vivendo agora. A gente não sabe mais daqui mais para frente o futuro. O futuro, quem sabe, é Deus. E muitas das vezes a gente tem dificuldade de entender isso. Muitas das vezes a gente tem dificuldade de compreender isso. Não há solução sem Deus. Não há vida sem Ele. Nós não somos nada sem Deus. E Ele diz, assim como diz o Senhor, que busquem-me e vivam. Essa busca ela tem que ser sincera. Essa busca ela tem que ser por amor. Não por obrigação, não porque eu estou passando por algum momento difícil, eu vou buscá-lo e depois esquecê-lo. Tanto nos momentos bons, quanto nos momentos ruins também. E no versículo 6 vem novamente se repetindo. Novamente vem dizendo, busque o Senhor e vivam. Do contrário, ele passará por Israel como um fogo e a destruirá por completo. Novamente vem se repetindo para buscar o Senhor. Busque o Senhor e vivam, tenham vida, busque a Deus. Busquem, porque só há solução no Senhor. Ele criou tudo isso aqui, criou os céus, a terra, os animais, a natureza, tudo pertence a Deus. E muitas das vezes somos teimosos. Muitas das vezes queremos resolver as coisas pelas nossas próprias forças. E aí o que? Nos frustramos. Porque algo que nós façamos pode ser impossível para o homem, mas o que Deus diz na palavra deles em Mateus capítulo 19, versículo 26 diz que não há nada o que? Impossível para ele. E ele faz de acordo tudo com a sua vontade, porque ele diz que os seus planos e os seus pensamentos são muito melhor do que o meu e do que o teu. Às vezes a gente planeja algo, mas Deus planeja muito melhor, porque Ele conhece mais adiante. Como eu disse para vocês, a gente só conhece o agora, o que estamos vivendo, o hoje. E aqui vem dizendo no versículo. Então, é importante que eu leia o versículo todo com vocês e vá comentando, né, de acordo com o que a Bíblia está dizendo, para que a gente fique por dentro do assunto e para que venhamos compreender o que está sendo dito, ok? Vamos lá.
Não haverá em Betel ninguém que possa apagar as chamas. Vocês transformam a retidão em amargura e tratam a justiça como lixo. Pois ele criou as estrelas e os Pleiades e o Órion, transforma a escuridão em manhã e o dia em noite. Tira a água dos oceanos e derrama sobre a terra. Seu nome é Senhor. Com rapidez tremenda destrói os fortes e esmaga suas defesas. Como vocês odeiam juízes honestos? Como detestam os que dizem a verdade? Oprime os pobres e roubam seu trigo com impostos injustos. Por isso, ainda que os construam belas casas de pedras, jamais morarão nelas. Ainda que plantem videiras verdejantes, jamais beberão o vinho delas. Pois eu sei que seus atos de rebeldia são muitos e seus pecados são grandes. Aflige o justo aceitando suborno e não fazem justiça ao pobre nos tribunais. Quem for prudente ficará de boca fechada, pois este é um tempo de desgraça. Aqui você vê um exemplo de que comete esse tipo de coisa. E qual é o destino disso? Muitas das vezes você vê pessoas, nossa, a pessoa está se dando bem, faz algo injusto, mas aquilo não era para ser assim. Calma, calma que Deus julga com justiça. A justiça de Deus, ela não é como a nossa que é trapo de imundícia. A justiça de Deus, ela não é como a nossa que falha. A justiça de Deus, ela não falha. Em tudo que eu e você será julgados, tudo vai ser julgado com justiça. Deus, ele não vai ser injusto em nada em julgar a cada um de nós. Nós iremos prestar conta o que falamos nas nossos atos, ações e intenções. E aqui a Bíblia deixa claro, tanto para mim quanto para você, as oportunidades que temos. E muitas das vezes é necessário, acontece tantas das coisas, e mesmo assim, quanto mais acontece, não se voltamos para Deus. É um momento de mudança, é um momento de se acercarmos mais de Jesus, porque logo ele voltará. A Bíblia não diz a data e nem a hora, porque o único quem sabe é Deus, o Pai. Ele sabe o dia e a hora em que nosso Senhor Jesus voltará. Que eu e você não sejamos pegos de surpresa. Que eu e você não venhamos perder a coisa mais preciosa que existe nesse mundo, que é a vida eterna que está em Cristo Jesus, a qual é um presente que Jesus nos dá ao morrer por cada um de nós na cruz do Calvário. Ele morreu por todos. Que eu e você venhamos chegar a Deus e pedir perdão com sinceridade e abandonarmos o que desagrada a Ele. Se nós não conseguimos fazer nada sozinhos, conseguimos apenas com a ajuda de Deus, pedindo, Senhor, me ajuda, por favor, me ajuda, me ajuda. E aqui no versículo 14 diz, olha o que diz aqui para eu e você colocar em prática. Façam o bem e fujam do mal, para que tenham o quê? Vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, os ajudará. Como vocês afirmam? Odeiem o mal e amem o bem. Estabeleçam a justiça em seus tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, ainda tenha compaixão de seu remanescente, de seu povo. É mais fácil fazer o mal do que o bem, né? Mas Jesus, ele nos deixa grandes exemplos. Quando ele foi, antes de ser crucificado, bateram nele. Em nenhum momento Jesus abriu a boca para reclamar, olha, para de me bater, olha, tá doendo. Não. Ele foi levado como uma ovelha para o matadouro. Em nenhum momento ele abriu a boca. Ele amou os seus inimigos. Ele perdoou. Ele foi traído. E a gente hoje, por qualquer coisa, a gente já odeia, não quer mais ver, quer cancelar. Deus, ele não é assim. Ele nos ama, não porque Ele nos ama um amor imenso, um amor que não tem fim. Mas ele odeia o pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado, ele nos cega.
O pecado, ele nos destrói aos poucos e o salário do pecado é a morte. Faça o bem. Não espere que a pessoa venha fazer o bem para você para que você faça o bem. Faça o bem sem nada em troca. Respeite o seu próximo sem esperar respeito. Faça as coisas sem esperar nada, pois o juiz justo, ele vê tudo lá de cima e ele te recompensará em secreto. Faça as coisas sem ninguém ver. Ninguém precisa ver o de bem que você faz, você não precisa falar. Deus, ele vê tudo. E isso já basta, e isso é o suficiente. E lembre-se que Jesus, ele disse que no mundo que haveria as aflições. Enquanto você estiver nesse mundo, vai ter aflições, vai ter dor, vai ter tristeza. A tristeza, ela aperfeiçoa o coração. Eclesiastes, se você parar para ler o livro de Eclesiastes, você vai entender o que Salomão ali quer dizer. Então, estamos passando por um momento difícil. É um momento de nós. Será que não está acontecendo a mesma coisa? Aquelas pessoas perderam suas plantações, muitas pessoas morreram, cidades foram destruídas e mesmo assim eles não se voltaram para Deus. Será que é necessário acontecer muitas coisas para nós se voltarmos para Deus de todo o coração? Então, hoje meu apelo para você e para mim que estou falando também, que nós venhamos voltar a Deus. Não pense que a morte é o fim, porque Jesus considera aqueles que morrem em Cristo, quando Ele vier na sua segunda volta, essas pessoas ressuscitarão. Essas pessoas ressuscitarão. E feliz é aquele que fizer parte da primeira ressurreição. Deus abençoe vocês e que vocês venham se voltar para Deus, todos nós, de coração sincero, pedindo a ajuda dEle, pedindo que Deus nos dê humildade, pedindo que Deus nos dê sabedoria, pedindo que Deus nos perdoe todo momento, porque não há um ser humano sequer justo que não peque. Não existe pecadinho e pecadão. Aqui hoje a gente pôde estudar um pouco de Amós, algumas reflexões que é necessário e importante que seja falado. Não o que eu quero, o que eu acho, mas sim o que está escrito na Bíblia. Deus abençoe vocês e compartilhe com outras pessoas esse vídeo.